Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula de, na verdade, dar uma continuidade na nossa aula de asquilmintos, dos parasitoses causadas por asquilmintos ou nematóides. Lembrando que do grande grupo eumintos, vou fazer esse início dessa aula uma retomada. Do grande grupo dos eumintos, a gente tem um grupão que é o plateumintos, onde está lá o esquistossoma, a facíola, a tênia que a gente viu, e no outro lado a gente tem os asquilmintos com os nematoda, que são esses que a gente está vendo agora. Nós já vimos ascaris, né? E agora a gente vai ver estrogilondíase e enterobiose. Hoje a gente vai ver dois parasitas, tá bom? Vamos lá. Só voltando aqui. Enteróbios. O agente etiológico dessa enfermidade é o Enteróbios vermiculares, antigamente conhecida como oxiurus, né? Muita gente chama aquele verme da coceirinha noturna lá das crianças de oxiurus. E já apresentando, né? Conheçam o famoso oxiurus ou enteróbios. Ali ao lado direito a gente vê um organismo adulto, né? O tamanho aumentado, e aqui os seus ovos também tamanho aumentado. O gênero de Enteróbios ele possui 17 espécies, né? Enteróbios vermiculares é uma delas. Todas são parasitas do grupo dos primatas, né? Nós somos primatas também, mas somente o único que atinge o ser humano, o homem, é o Enteróbios vermiculares. Então, das 17 do gênero, apenas uma parasita nos parasita. Esses organismos eles podem viver no seco ou no apêndice do ser humano. Seco, o que é o seco? É o início do intestino grosso. Lembrando que o intestino grosso ele tem, né, cólon ascendente, transverso e descendente e sigmoide. Então lá onde termina o intestino delgado e começa o intestino grosso, ele tem o apêndice, que é um pedacinho de intestino pequeno assim, que é aquele que inflama, e temos também o seco intestinal, que é a primeira porção ali do intestino grosso. Então o habitat dele, o lugar que ele vive é ali. Quando a fêmea vai desovar, elas vão repletas de ovos, elas migram para a região anal, perianal ali, tá? Que é como vocês estão vendo aqui na foto aqui. Deixa eu só... Aqui, ó, tá vendo? Então ali é uma foto da região anal com um verminho, com um pequeno verme adulto, uma fêmea que vai para botar. Não se tem relatos da fêmea conseguir desovar. Em geral, o que essa fêmea faz? Ela explode. Ela simplesmente explode e libera todos os seus ovos ali na região. Por que ocorre essa característica desse prurido à noite, né? Dessa coceira noturna? É porque a fêmea, ela é o horário que ela migra para ir desovar, no período noturno, onde dá um incômodo. E geralmente acomete crianças, né? Então, como ocorre a transmissão? O seu ciclo. Lembrando, esse parasita tem o ciclo monoxeno, que é aquele ciclo que ele não precisa de um vetor, né, de um hospedeiro intermediário. Basta apenas o homem se infecta ou por um alimento ou por ingerir alguma coisa
levou a mão na boca, colocou a mão em algum lugar que tinha ovos, levou a mão na boca e aí vai ocorrer essa transmissão, tá? Então ele tem isso é o resumo do ciclo, tá bom? Então dentro do ciclo a gente tem várias formas de transmissão, tá bom? Só antes de apontar para vocês aqui, o macho e a fêmea eles têm um dimorfismo. Você vê que o macho é um pouco maior e a fêmea é menor, com a porção terminal torcida aqui. Como ocorre a heteroinfecção? Então a heteroinfecção é quando a pessoa ela adquire ovos presentes de algum meio externo, ou seja, da poeira ou de alimentos que ela vai ingerir, e ela vai se tornar um novo hospedeiro. Como que ocorre a infecção indireta? Esses ovos presentes na poeira atingem o mesmo hospedeiro que eliminou. Então a pessoa, de alguma forma, ela elimina esses ovos, eles vão para sei lá, pro forro de cama, né, para os lençóis, e aí a pessoa ingere os próprios ovos, entendeu? Então ela é indireta, mas os ovos presentes na poeira ou em algum ambiente que atinge o mesmo hospedeiro que eliminou. Outro tipo de transmissão é a autoinfecção, né? É quando, em geral, crianças têm o hábito de fazer o quê? Levar a mão na região perianal e depois a boca. Então, quando ocorrer isso, vai se chamar de autoinfecção. Isso daí é um grande problema. Por que crianças é tão difícil controlar a enterobiose em crianças? Porque elas é algo crônico acaba se tornando algo crônico porque as crianças têm esse hábito de levar a mão naquela região e depois levar até a boca. A retroinfecção seria como? Quando a fêmea vai lá na região perianal, os ovos vão eclodir lá e depois eles migram, então eles voltam pelo próprio canal do reto e migram para dentro do intestino novamente. E esse tipo de infecção então é retroinfecção. Então olha quantas formas de transmissão nós temos aqui, tá bom? Só lembrando, antes de terminar aqui a enterobiose, então quando o indivíduo, seja ele criança ou adulto, está infectado com esse parasita, o ideal é sempre trocar os forros de cama, porque eles ficam ali. Quando chacoalha o lençol e esses ovos eles se espalham pelo ar, que eles são muito leves, e a pessoa acaba ingerindo esses ovos aí. E tomar vermífugo, né, para controle de eumintos. Estrongiloidíase causada pelo agente etiológico Strongyloides stercoralis, do gênero Strongyloides, né? Os principais desse gênero são Stercoralis e Fueliborni. O principal no ser humano pelo menos aqui na região do Brasil, no Brasil, é o Stercoralis. O Strongyloides stercoralis apresenta a distribuição mundial, especialmente nas regiões tropicais. Então aqui é uma região que nós sofremos um pouco mais com esse agente etiológico aí. Vão existir outros, o venezuelanensis, o rat, né? Mas são parasita. O rat é parasita de roedores e eles são utilizados como modelos para estudar a doença humana, essa infecção aí. Eles aproveitam o que? Um parasita do mesmo gênero que afeta ratos, né, roedores, e eles estudam essa infecção para poder extrapolar para nós humanos. Então, tem uma característica interessante aqui nos Strongyloides, que é essas formas dele. A fêmea de vida livre, que não tem necessidade de parasitar, ela vai ter 2N. O que é 2N?
A gente viu lá na cito, né, e lá na genética e êmbrio que o organismo que é 2N ele tem dois conjuntos de cromossomos, né? Ele tem o seu cariótipo com duas cópias de cada cromossomo. A fêmea ela é 2N. O macho ele é N. Ele tem só um conjunto de cromossomos. E nós temos aqui também uma fêmea que é parasita, que ela é partenogenética. Essa fêmea ela tem a capacidade de fazer cópias dela mesma, entendeu? Então, tanto a gente tem fêmeas 2N de vida livre e o macho que é de vida livre que é N, tá? A gente tem aqui a figura dele, né? O macho de vida livre menor, aí vem a fêmea de vida livre e a fêmea maior que é a partenogenética, que é a fêmea que parasita e dá origem a novos indivíduos, ovos com embriões, tá? Fazendo cópias dela mesma no seu hospedeiro. Interessante isso. Então os ovos vão ter o formato, como vocês viram aqui, de uma elipse, né? Elíptico, parede fina, transparente. São muito parecidos com o de Ancylostomide, a gente vai ver na próxima aula. A fêmea mede em torno de 0,05 mm, é muito pequena, parasita. Então vocês têm uma dimensão, né? Menos de 1 milímetro. Enquanto que a fêmea de vida livre são maiores, medindo 0,07. Excepcionalmente, os ovos podem ser vistos nas fezes dos indivíduos com diarreia severa ou após a utilização de laxantes. Qual é o habitat? Qual a parte do nosso corpo que ele vive? Então, as fêmeas parasitas vão viver na parede do intestino, mergulhadas nas criptas, nas dobras, né, do intestino, que é todo dobrado, no duodeno. Então, na porção do intestino qualquer, duodeno, aquela primeira parte depois do estômago, tá? E também na porção superior do jejum no ilho, que é a mais próxima dali do duodeno, onde ela vai fazer a postura. Então ela vive no duodeno, que é aquela porção pequena do intestino, que é onde tem mais nutrientes para ela se esbaldar, e depois ela desce ali para o jejuno, que é a primeira porção depois do duodeno, para fazer a postura dos seus ovos. Esse quadrinho eu comecei e vou finalizar com ele. Se vocês quiserem em algum momento fazer esse quadrinho como usar esse quadrinho como objeto de estudo, né, para vocês não esquecerem dos principais eumintósios que a gente tem, os principais causadores, né, de doenças. Então a gente já viu Ascaris lumbricoides, né, do gênero Ascaris, que é a lombriga. A gente já viu hoje aqui Enteróbios vermiculares, que é o Oxyurus, e Strongyloidíase, né, que é do Strongyloides stercoralis. Então o próximo que nós vamos ver é Ancylostomide. Então aí a gente acaba finalizando os endoparasitas aí. Vamos torcer para a gente voltar, né? Porque a gente já não tem mais muito conteúdo para passar aqui, porque esse é o conteúdo já da N3, e quando a gente voltar a gente vai ter bastante laboratório, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês estejam em casa, se cuidando, e em breve nos veremos com aulas presenciais, trabalhinho, não chega de trabalho, aulas presenciais, atividades em sala e bastante prática, tá bom, pessoal? Bastante roda de discussão e tudo mais. Obrigado, eu fico por aqui. Tchau, tchau.